Olá pessoal, meu nome é Danilo Pereira, sou advogado, especialista em Direito Processual Civil, sou Master Coach e especialista em Gestão Empresarial. Hoje eu quero compartilhar com vocês, através deste vídeo, o que foi abordado pelo legislador através da medida provisória número 936 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública, que inclusive foi decretado pelo nosso presidente no dia 6 de março de 2020. Antes de entrar especificamente no que determina, na análise, na verdade, dessa medida provisória, é importante lembrar que, pelo menos aqui na nossa cidade, em Patrocínio, várias empresas tiveram as suas atividades suspensas através do decreto municipal que estabeleceu quais empresas podem ou não funcionar exatamente como medida preventiva de propagação do coronavírus. E em decorrência disso, muitas dúvidas surgiram para você empresário, você contador, para nós advogados, sobre o que fazer então com os nossos funcionários. Na última semana nós tivemos a medida provisória número 927, que exatamente passou a permitir a antecipação de férias individuais, férias coletivas, o teletrabalho, que a empresa passasse a adotar o banco de horas exatamente para poder mitigar os impactos negativos que as empresas estão sofrendo em decorrência dessa pandemia, em decorrência da suspensão de suas atividades. E a medida provisória número 936 de 2020, ela veio exatamente para trazer uma série de medidas para poder diminuir, digamos assim, os prejuízos e os desgastes que os empresários, que o comerciante estão sofrendo. E eu trouxe para a gente discutir através desse vídeo, inclusive quero desde já deixar registrado que junto com esse vídeo nós vamos postar também o PDF sobre os 15 principais pontos previstos na medida provisória, para que você, profissional do direito, você que é contador, você empresário principalmente, possa se valer dessas informações para poder diminuir as suas dificuldades, as suas incertezas, as suas indecisões com relação à suspensão das suas atividades, mas principalmente sobre o que fazer com seus funcionários. Então eu listei 15 perguntas que eu vou aqui nesse momento esmiuçá-las com vocês para facilitar exatamente este entendimento. Dentre eles, eu estabeleci logo no início, quais os objetivos das medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Primeiro, preservar o emprego e a renda, esse foi o objetivo do legislador, assim como garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. E terceiro, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Segundo, quais as medidas previstas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda? São 3 medidas. Primeiro, o pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda pago pela União. Segundo, a redução proporcional da jornada de trabalho e salários. E terceiro, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, você empregador, você tem como opção hoje reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e salário dos seus empregados ou do seu empregado, assim como determinar a suspensão temporária do contrato de trabalho. Terceiro, quem tem direito aos benefícios instituídos pela medida provisória?
todos os trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato de trabalho suspenso e ainda auxílio emergencial para aqueles trabalhadores intermitentes com contrato de trabalho formalizado nos termos da medida provisória. Ou seja, todo trabalhador que tiver a sua jornada de trabalho reduzida ou seu contrato suspenso, ele terá direito aos benefícios instituídos pela medida provisória, assim como aquele trabalhador que exerce trabalho intermitente. Agora, quem não tem direito a essas medidas? O empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo, ou aquele empregado que esteja em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência ou dos regimes próprios da Previdência Social, o empregado que esteja usufruindo do seguro-desemprego em qualquer de suas modalidades, assim como aquele que estiver em gozo da Bolsa de Qualificação Profissional prevista na Lei 7.998. Agora, o quinto questionamento traz para a gente a seguinte questão: quem irá coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, assim como editar normas complementares necessárias à execução? Ou seja, pessoal, a gente quer saber quem é que vai gerir tudo isso, ok? E a medida provisória número 936 estabelece que é exatamente o Ministério da Economia que irá disciplinar a forma, primeiro, de transmissão das informações e comunicações pelo empregador, e segundo, exatamente o Ministério da Economia que irá conceder o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Sexto, como será o pagamento e quem deve requerer? Pessoal, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago mensalmente a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, devendo ser observadas as seguintes disposições. Primeiro, o empregador informará o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, contado da celebração do acordo com os seus empregados. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo de 10 dias, conforme eu acabei de mencionar para vocês. O benefício ele será pago exclusivamente quando durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nós vamos, inclusive, logo adiante, informar quais são esses prazos, 60 ou 90 dias, de acordo com a situação. Sétimo, quais as consequências caso o empregador não preste as informações no prazo de 10 dias, contado da celebração do acordo? Esse empregador ele ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais até que a informação seja prestada. Então é importante que as empresas prestem a informação, apresentem essa informação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias contados da data da celebração desse acordo individual. E isto porque a data de início do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será fixada na data em que a informação tiver sido efetivamente prestada, e o benefício será devido
pelo restante do período pactuado. Além disso, a primeira parcela será paga do prazo de 30 dias, contado da data em que o empregador tiver apresentado essas informações. Oitava pergunta: o que pode ocorrer caso a empresa requeira o benefício indevidamente? Serão inscritos para aquele empregador que requereu o benefício indevidamente. Primeiro, ele vai ser obrigado a devolver esse dinheiro. E mesmo porque o próprio Ministério da Economia, ele vai inscrever em dívida ativa os respectivos valores. Então é importante que as pessoas não se valam desse benefício para poder desvirtuar a verba ou requerer benefício para aquele funcionário que não faz uso. Ou seja, você tem um funcionário que vai continuar trabalhando normalmente e ainda assim você vai requerer o benefício. A sua empresa pode ser fiscalizada e você, além de ter que restituir esse valor, ainda vai sofrer as sanções legais. Qual será a base de cálculo do benefício? Pessoal, o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ele terá como base o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, observadas as seguintes disposições. Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução. 2. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, esse terá valor mensal da seguinte forma: o equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, no prazo de 60 dias. E para as empresas que tiveram receita bruta superior a 4,8 milhões no ano de 2019, será concedido ao funcionário benefício equivalente a 70% do seguro-desemprego. Ou seja, essa empresa ela vai ter que arcar com o saldo restante equivalente a 30%. Agora, como ficam os vales alimentação, transportes, ajuda de custo e outros benefícios que não integram o salário? Esses benefícios poderão ser cumulados com o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, sem que interfira diretamente nestas medidas. 11ª pergunta: o empregado terá direito à estabilidade provisória? Sim, nos seguintes termos: durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, durante esse período em que foi acordada a redução da jornada de trabalho e salário, assim como a suspensão temporária do contrato de trabalho, o seu funcionário, o seu empregado, ele vai ter sim direito à estabilidade. Inclusive, após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho pelo período equivalente ao período que ele ficou afastado, onde o contrato foi suspenso, ou naquele período em que a jornada de trabalho ela foi reduzida. 12ª pergunta: e se o funcionário for dispensado sem justa causa durante o período de estabilidade provisória? Nessa situação, o empregador deverá pagar, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, indenização no valor de, primeiro, 50% do salário mínimo a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Isso na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Segundo, 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. E terceiro, o empregador deverá ainda indenizar o funcionário em 70%
do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Estes pagamentos não serão devidos nas hipóteses de dispensa a pedido do empregado ou naqueles casos de dispensa por justa causa. 13º, as convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho podem estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e salário diversos do que prevê a medida provisória? A resposta é sim, mas desde que observadas as regras previstas nos artigos 6º, 7º e 8º da medida provisória número 936. Agora, ele traz ainda algumas condições. Primeiro, sem percepção do benefício emergencial, ou seja, o acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ela pode sim determinar uma redução da jornada de trabalho não superior a 25%. E nesse caso, o funcionário, o empregado, ele não vai receber nenhum auxílio. De 25% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º da medida provisória para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Esses acordos ou convenções coletivas ainda podem prever que 50% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º da medida provisória para a redução de jornada e de salário igual ou 50%, igual a 50% inferior a 70%, na verdade, e de 70% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º para a redução de jornada e de salário superior a 70%. As convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho celebrados anteriores à vigência da medida provisória, eles deverão ser renegociados para que passem a ter validade. É importante lembrar que as empresas precisam comunicar no prazo de 10 dias a celebração dos acordos coletivos com seus empregados ao sindicato, ou seja, dentro do prazo de 10 dias contado da celebração do acordo, você vai precisar informar ao sindicato que você fez esse acordo coletivo com o seu empregado. Qual sindicato? O sindicato da respectiva categoria. Último questionamento, de número 15. As medidas previstas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda podem ser negociadas diretamente com o empregado? Sim, você pode sim negociar com o seu empregado as medidas previstas no Programa Emergencial. Agora, da seguinte forma, você só pode negociar, ou seja, somente é permitido essa negociação com o empregado que ganhe salário igual ou inferior a R$ 3.135. Então, se o seu funcionário ganha até esse valor, você pode negociar com ele uma forma de reduzir a jornada de trabalho e salário ou promover a suspensão do contrato de trabalho. Agora, e para aquele funcionário que ganha mais? O que a medida provisória estabeleceu? Que com os empregados portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime de previdência social. Para os demais empregados, as medidas de redução de trabalho e salário, assim como a suspensão temporária do contrato, somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvado a redução da jornada e salário de no máximo 25%, que poderá ser, inclusive, ser pactuado por acordo individual.
Então, pessoal, as opções que você tem hoje, que nós temos hoje para poder mitigar as consequências, os efeitos da crise e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade do emprego e da renda, são exatamente promover a redução da jornada de trabalho e salário dos meus empregados. Ou para aqueles casos onde a sua empresa não precise da manutenção, da função daquele funcionário, você pode suspender o contrato de trabalho desse empregado e com isso diminuir aí as suas dificuldades, as suas despesas com esses funcionários. Agora, a redução proporcional da jornada e do salário, ela pode ser feita por até 90 dias, enquanto que a suspensão temporária do contrato de trabalho, ela só pode ser feita pelo prazo máximo de 60 dias. A grande questão é, se você já definiu que, principalmente para você, cuja a atividade da sua empresa já está suspensa por decreto, é importante que você tome essa iniciativa de imediato, principalmente se você não tiver concedido férias individuais ou coletivas para o seu funcionário. Por quê? Infelizmente, nós não sabemos até onde essa pandemia, essa situação de pandemia, ela vai nos levar. Até quando nós estaremos passando por essa dificuldade, até quando as empresas estarão com as suas atividades suspensas. Então é importante que você tome essa decisão de imediato, verifique quais dessas possibilidades se adequem melhor à sua atividade, tá ok? Então eu estou compartilhando esse vídeo com vocês, juntamente com o PDF desses 15 principais pontos previstos na medida provisória número 936, para que você possa aí dirimir todas as suas dúvidas.